Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, o primeiro livro, capítulo 1, versículo 31, o último versículo, depois os 3 primeiros versículos do capítulo 2. Gênesis 1, 31 até o 2, 3. O texto bíblico diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, no 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Pai, ao Senhor toda honra e glória, como acabamos de declarar, e a nós sempre o corar de vergonha, porque a Ti pertence a majestade, o poder e o domínio. E nós humildemente suplicamos a Tua direção, a Tua bênção, para que neste lugar o Senhor comunique ao nosso coração Teu recado, nos oriente naquilo que temos nesta manhã. Que Teu Espírito possa passear no nosso meio com plena liberdade e possamos estar atentos à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Só preciso saber se a nossa tela está no jeito lá, porque aqui no meu tablet não está aparecendo. Viva bem. Nós temos chamado a sua atenção para início de ano, para viver bem, de forma intensa. Nós não podemos viver apáticos, moribundos, viver de forma passiva. Deus nos chamou para uma vida plena, e o próprio Senhor Jesus oferece a você e a mim uma vida abundante. Mas além disso, porque esta abordagem a gente começou, esta série, Viva Bem, jamais falte óleo sobre a sua cabeça, e sejam sempre vestes alvas as suas roupas. E o texto lá de Eclesiastes fala: tudo quanto tiver à mão, faze-o conforme todas as tuas forças. Então, uma vida intensa. Semana passada o pastor Jordache trabalhou com vocês a vida Viva Bem planejadamente. Não dá para deixar a vida te levar, a vida levar eu, como foi dito aqui. Você precisa ser mais intencional e colocar a cabeça e a capacidade de planejamento que Deus te deu para você realizar melhor. E hoje nós vamos dar sequência com outro aspecto. Eu quero falar sobre o Deus empreendedor. Nesse texto a gente vê uma face de Deus, e certa vez eu li num livro, achei muito interessante isso, de que Deus não aparece no início da Bíblia com justiça, com graça, falando do atributo da misericórdia, do poder, da magnificência de Deus. A primeira face de Deus que aparece na Bíblia é do Deus empreendedor. Ele aparece criando, do nada, todas as coisas, botando em ordem no mundo. Então nós estamos falando de um Deus que empreende, um Deus que constrói, um Deus que realiza. E é muito bonito você chegar no livro de Gênesis, e aqueles que começaram a leitura bíblica estão passando pelo livro de Gênesis, e ver essa face de Deus, o Deus criador, o Deus empreendedor, o Deus organizador. E é bom viver dessa forma. Isso me inspira muito, porque é só olhar um pouquinho para a história desse ambiente e ver como ele era e hoje o que está acontecendo. É só olhar na sexta-feira como estava esse estacionamento de pedra ali afora e ver hoje. É só olhar como estava ali nesse cantinho perto dessa sala, como estava fora, e ver hoje. Então, as coisas vão acontecendo, isso tem a ver com trabalho, com empreendimento. E aqui nós encontramos o Deus dizendo entre eles, numa reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo: assim, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Há uma comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esta ideia de imagem e semelhança é o que os teólogos chamam de imago Dei. Nós somos feitos à imagem de Deus, e não estou dizendo aqui no sentido de corpo, porque Deus é espírito, Ele não tem esse corpo, nós materializamos e Ele nos criou assim, mas a imagem e semelhança dEle nós podemos dizer no aspecto do caráter, no aspecto também da capacidade de se relacionar, na capacidade moral e ética, na criatividade de criar e dominar. Tudo isso parecemos com Deus, porque Deus nos colocou e impingiu na nossa natureza. Então, eu quero desafiar você hoje a viver bem empreendedoramente, com base nesse texto de Gênesis. Diga para a pessoa que está ao seu lado: viva bem empreendedoramente.
Obrigado, agora acharam a minha tela aqui. Tudo tem que funcionar de acordo com a ordem. Se a gente sai, só dá errado, não é isso? Acabamos de ver. Nós temos que trabalhar de forma organizada e sistemática e rotineira para ajudar todo mundo. Viva bem empreendedoramente. Nós temos muitos empreendedores na Bíblia. Além desse Deus que começa criando, nós vemos logo ali Deus dando uma ordem para um homem, um velhinho chamado Noé, e fazer uma arca. Isso é um grande empreendimento. Mas nós encontramos também Abraão, o patriarca. Sai da tua terra, eis que te mostrarei quantas estrelas dos céus, em ti serão benditas todas as nações da terra. Que empreendimento, que ousadia esse cara sair lá de Ur dos Caldeus e vir em terra prometida, para uma terra desconhecida. Isso é um grande empreendimento. Você poderia encontrar várias outras pessoas. Você poderia encontrar várias outras pessoas nessa dimensão bíblica. Por exemplo, eu gosto muito de olhar para Davi como um grande empreendedor. Ele é um maravilhoso guerreiro, mas Davi também é um compositor. Davi é um grande rei. Nós encontramos o seu filho com uma capacidade de empreendimento, Salomão, incrível. Nós vamos encontrar um rei, Ezequias, que também é destacado por grandes empreendimentos. O rei Uzias, o grande rei Uzias, ele se destacou por várias implementações tecnológicas na época dele. Porém, ele um dia pisou na bola. Ele foi oferecer uma coisa que ele não poderia fazer para Deus e era só confiado a sacerdotes, e por isso ele foi atacado de lepra. Ele começou bem, mas o empreendedor pode vacilar e as coisas complicarem para a sua vida. Mas você vai encontrar também Neemias, um grande empreendedor, porque ele saiu lá da Babilônia para reconstruir os muros de Jerusalém. Isso é um grande empreendimento, e ele organizou equipes, e é um livro fantástico do Velho Testamento para você falar sobre liderança e sobre equipe. Então nós temos vários empreendimentos e vários empreendedores. Jesus foi um grande empreendedor. A missão dele foi um grande empreendimento. E um empreendimento com repercussão cósmica. Não teve só uma ação no plano humano. Teve ação no plano espiritual, repercussão no plano espiritual. Paulo foi um grande empreendedor. Que missionário que saiu ali de Antioquia e vazou para o mundo. E foi um grande empreendedor. E você pode encontrar então na Bíblia grandes empreendedores, porque o mundo sem empreendedores é um mundo de gente passiva. É um mundo que não acontece. O mundo sem empreendedor é um mundo com aversão ao risco, que não corre risco, não vou correr risco, não quero, não posso me expor. O mundo sem empreendedor é um mundo conformista, está bom do jeito que está. E as pessoas vão acostumando, às vezes as coisas mais ruins elas se acostumam. O mundo sem empreendedor é um mundo com falta de visão, falta de futuro, resistente à mudança e também um mundo dependente um do outro. Então nós precisamos de gente que empreende. E é isso que eu quero estimular você. Em primeiro lugar, viva bem empreendedoramente, realize. Quando o texto bíblico diz, viu Deus tudo quanto fizera, ele está falando da obra, da realização de Deus. E eis que era muito bom, houve tarde e manhã no sexto dia. Então toda a realização, todo o trabalho, todo empreendimento é sustentado por um tripé básico, que eu diria que tem a ver com o planejamento, a idealização, a execução e a terminação. Então um bom empreendimento, ele tem um plano, ele tem a ação de realização e depois ele tem o acabamento disso. Não é um bom empreendimento quem não planeja, não é um bom empreendimento quem não trabalha, não é um bom empreendimento quem não acaba. E aqui entra na sua vida prática e na minha vida prática, porque você recebeu de Deus, dentro do imago Dei, você, imagem e semelhança de Deus, a capacidade de idealizar, de planejar, de pensar. E Ele te deu também a energia para realizar, para fazer acontecer, para usar o trabalho das suas mãos. Vamos olhar por parte esses três, esse tripé. O planejamento, por exemplo, tem a ver com o seu modo de pensar, de idealizar, de conjecturar, de rascunhar. Eu sempre falo, queridos, que é importante nas suas decisões, importantes da vida, que você faça o mapeamento. Quais as vantagens e desvantagens dessa decisão? É muito comum a gente ser procurado no gabinete pastoral. Pastor, estou para tomar essa decisão, que o senhor orienta? E eu começo a trabalhar um texto de 2 Coríntios 2, 12 a 13. Paulo, tendo ido a Troade, uma porta se lhe abriu, mas não tendo encontrado Tito, ele partiu para a Macedônia. Então ali para mim Paulo ensina esses 3 P's que eu acho importante. Primeiro é a ponderação racional, que é o mapeamento que você tem que fazer em todas as coisas. Segundo,
P que tem lá nesse texto é que tem que ter porta aberta para aquela projeção que você idealiza. E terceiro, tem que ter paz no coração, porque se não tiver a ponderação racional, se não tiver porta aberta e se não tiver também a paz no coração, esse projeto vai dar errado. E Paulo tinha ponderação racional, Troade era um bom lugar, ele foi para lá, tinha uma porta aberta, fechou, mas no terceiro não tinha tranquilidade no seu espírito, então ele abandonou o projeto. O planejamento é você fazer um mapeamento sobre o que você pretende, qual é a sua ideia. Então, a gente vê isso na criação, Deus fez um plano, não falou agora, o que eu vou fazer? Parece que há uma coisa sincrônica ou sincronizada, há uma ideia de tempo, foi isso que aconteceu no primeiro dia, isso no segundo dia, isso no terceiro dia, há uma ideia crescente. Então, ele começou de forma gradativa, e isso é bem declarado aqui nesse texto. E um planejamento, ele precisa ser dinâmico, ele precisa ser aplicável, ele tem que ter objetivos definidos, ele tem que considerar o contexto geral, ele tem que ter estratégias para que sejam alcançados os seus objetivos. Um bom planejamento na sua vida precisa ter cronograma. Quando que nós queremos fazer isso? Até quando? Um bom planejamento tem que ter recursos humanos, materiais, e por aí afora. Um bom planejamento, ele tem que ter um plano de ação, desempenho, quais são os indicadores, e ele tem que analisar riscos e fazer revisão e ajuste. Isso é esse primeiro tripé, parte do tripé. Agora a segunda coisa é a execução. Realize significa assim, põe a mão na massa. Viu Deus tudo quanto fizera. Essa palavra fizera, o verbo hebraico é azar. Estranho para nós, azar, parece de sorte, mas é esta a expressão, asa. Asa significa fazer, trabalhar, lidar, executar, efetuar, produzir, fabricar, preparar, ordenar. E esse verbo está no modo perfeito, quer dizer, expressa uma ação que foi completa, não ficou por fazer, não ficou inacabada. Então fazer é cumprir o planejado, fazer é executar, fazer é realizar, trabalhar, é pisar a massa, arregaçar a manga da camisa, é conquistar por esforço com sangue, suor e lágrimas. Meu irmão, pode olhar na sua história. Esses dias eu estava visitando com a Neia uns parentes que tem em Duartina e conheci uma cidade lá. Eu fiquei sabendo em 1980 que eu tinha passado no concurso do Banco do Brasil, lá numa cidade chamada Ubirajara. E aí eu comecei a ouvir um pouco a história da família dela e saber como o avô dela foi muito empreendedor. É assim, e as pessoas que são empreendedoras, elas trabalham e elas passam sufoco, elas passam dificuldades, mas elas vencem na vida. Então nada que vai acontecer na sua história vem assim de mão beijada. Você precisa suar, você precisa trabalhar, você precisa fazer calos nas mãos e você vai cansar. E é isso que parece. Deus fez, Ele planejou, Ele realizou. E a grandiosa obra da criação, você imagina o universo, o micro-organismo, o macro, as galáxias, tudo, a diversidade, as espécies, os materiais, a vida, a harmonia, a sintonia, as cores, os aromas, a consistência, a ordem, os sons, de tudo isso, Deus criou e Ele foi operacional. Planejar, executar. E aqui eu acho lindo que o texto diz, e tendo Deus acabado a sua obra. Meu irmão, tem que acabar as coisas que você começa. Não deixe pela metade. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. E aqui, viver empreendedoramente é realizar, relembrar a distinção aqui, inclusive, entre ganância e ambição. Meu amigo, o empreendedor, ele tem ambição. Ele só não pode ser ganancioso. A ganância, ela é pejorativa. A ambição, não. Porque é interessante, quando você fala de ganância, você está falando de um desejo desmedido, de possuir mais do que o necessário, ignorando limites éticos e morais, e muitas vezes prejudicando os outros. A pessoa gananciosa, ela atropela o processo e ela detona os outros. Ela demonstra insatisfação constante. O ambicioso nunca está contente. O ganancioso nunca está contente com o que tem. E ele diz, quero mais. Não importa a quem eu prejudico ou quanto já tem, eu quero mais. Mas a ambição não. A ambição é melhorar o padrão de vida, é melhorar as condições que você tem, é dar um recurso melhor para a sua família, buscar um melhor bem-estar, melhorar os horizontes e perseguir projetos. É o desejo intenso de alcançar objetivos e metas. Isso é ambição. E a ambição diz, eu quero crescer, eu quero me esforçar, eu quero conquistar algo significativo. Meu amigo, você está iniciando o ano de 2025
E se você partir para cima desse ano com essa ideia, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero aperfeiçoar, eu quero dar condições melhores. Isso é ambição e é legítimo. Você não pode ser ganancioso, mas ambicionar sim. Então trabalhe, querido, a sua ambição, mas rejeite a ganância. Então viver empreendedoramente, a primeira coisa é realizar. É fazer acontecer, planejar, executar e também acabar. Segundo lugar, se você quer crescer de forma empreendedora, você precisa avaliar. Olha aí para mim no texto, versículo 31. Qual é a primeira palavra do versículo? Viu. Viu Deus. Você tem que parar para ver. Você tem que parar para olhar. Porque a palavra viu aqui é ra'a. E a palavra significa examinar, inspecionar, perceber, considerar, distinguir, discernir, verificar. Então, aquilo que você começou a realizar, você tem que, de vez em quando, ou de forma periódica, parar para avaliar. Se você quer viver de forma empreendedora, você precisa pausa para avaliação. Interessante que esse mesmo verbo é utilizado quando a declaração de Moisés, no livro de Gênesis, diz: viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado. Ele olhou para a terra, examinou, avaliou e falou: nossa, o trem aqui complicou. Mas é uma mesma palavra com o mesmo radical quando aquela Agar, que era a esposa, a serva de Sara, de Abraão, ela foi expulsa de casa e depois ela fugiu e Deus a vê. E depois ela faz uma declaração muito especial lá em Gênesis 16, 13. Tu és Deus que vê. E é a palavra Roi. Ra'a, Deus viu. Roi é o Deus que vê. Então, a visão de Deus não é uma visão superficial, não é uma visão por cima, rasa, sem percepção e sem foco. A visão de Deus, ela é acurada, ela é profunda, que enxerga além da aparência, que examina as intenções do seu coração e do meu coração. É uma visão investigativa, é uma visão examinadora, é uma visão avaliativa, atenta aos detalhes. É uma avaliação, enfim. Quando Deus olha, Ele examina. Você é chamado a ter um olhar mais atento e acurado para a sua vida, se você quiser ser empreendedor. Observar mais. Nós somos relapsos na nossa visão do mundo, porque a gente acredita em tudo. Eu sou uma dessas pessoas que às vezes não consigo perceber malícia em algumas intenções. E a gente acredita na mídia, na mentira das pessoas, nas ilusões, nas promessas e, numa palavra moderna, nas narrativas. Ontem eu estava reunido com o conselho e a gente fazendo um levantamento sobre o que nós devemos orar pela nossa nação. E aqui tem algumas sugestões que nós elencamos lá. Primeiro, para que Deus prevaleça a justiça. Por favor, nós não queremos a injustiça prevalecendo no nosso país. Então, se o senhor precisar fazer uma transformação no nosso judiciário, que faça. Que o senhor levante homens. Aqui é uma segunda coisa, homens de bem, pessoas capacitadas para fazer diferença. Terceira coisa que nós elencamos ali para que a gente ore, que o Senhor nos dê discernimento para que a verdade seja estabelecida e vista. Então, são algumas ideias que nós precisamos perceber, avaliar, investigar, viu. Então a gente tem que ver e pedir para Deus para melhorar o nosso senso crítico, que deve ser construído à luz dos princípios da palavra de Deus. Não dá para a gente seguir ideologias sem crivar tudo isso que você está ouvindo na mídia, nos fakes em geral, e assimilar de forma natural. Critique à luz da palavra, faça que nem os bereanos, que ouvindo o que era dito e pregado, eles iam lá nas escrituras e conferiam para ver se tudo aquilo que estava sendo dito estava certo. Então o Senhor nos dá mais senso crítico, nós precisamos ter uma avaliação melhor do cenário, nós temos que olhar o mundo, e aqui entra um pouco de geopolítica. Senhor, nos ajude. E o Senhor já advertira a todos nós no passado através do profeta Isaías: tu vês muitas coisas, mas não observas. Diga para a pessoa que está do lado: ei, você vê muita coisa, mas você não observa. Porque essa ideia de observar é de essa análise mais acurada, mais profunda, não superficial. E a avaliação é um importante dispositivo que Deus nos deu. E para o empreendedor,
O exame mais acurado, a avaliação, é importante no processo de empreender. É avaliar se estamos indo no caminho certo, é fazer revisão de rotas, é ver o que está certo, o que está errado, é redefinir caminhos. Então, pare para avaliar. Pare para refletir, para examinar. Eu gosto muito quando você está lendo o livro de Atos, e Lucas é muito esperto. Ele é que escreveu o livro de Atos, e ele fala toda a dinâmica do livro de Atos. O Pentecoste, depois vem a perseguição da igreja, e o evangelho sendo difundido para vários lugares. Paulo se converte, e lá no capítulo 9, Paulo se converte, é intenso, ele está indo para o caminho de Damasco, e uma voz do céu veio: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai no chão com o rosto em terra, vai para a casa de Ananias. Depois, Atos 9:31, ele faz uma pausa. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, e crescia em número. Parece que toda aquela dinâmica de Atos, ele dá uma pausa para fazer uma avaliação e continuar a história. E é assim que acontece. Você, meu irmão, tem que parar de forma objetiva para avaliar, para examinar, para averiguar, para investigar. Questione se você está no rumo certo. Questione se a forma como você está vivendo está certa. Faça esse exame. Viu? Então, se você quiser viver empreendedoramente, primeiro, realize. Segundo, avalie. Terceiro, desfrute. Diga para a pessoa só: desfruta, meu. Cara, tem coisas que às vezes a gente deixa e perde na vida de curtir as coisas boas que Deus tem nos dado. Tem gente que acha que crente é cafona e não sabe se divertir. Nós temos as razões certas para sermos pessoas divertidas. E onde que Deus está se divertindo aqui? Olha aí no versículo 31. E eis que era muito bom. Viu Deus e eis que era muito bom. Parece que está um sorriso na face de Deus. Ele teve prazer naquilo que ele fez. Uau! Esta é a ideia. Ele se divertiu, ele desfrutou, ele curtiu o que fizera. E essa é a ideia, meu irmão. Eu diria que a sexta-feira de Deus, porque olha no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizeram e que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. O sétimo é o sábado, vamos pensar no cronograma judaico aqui. Então a sexta-feira de Deus foi de alegria, ele curtindo o que ele fizera. Eu sei que no contexto moderno, as pessoas gostam muito de sexta-feira. É o dia nacional da cerveja para muitos. Mas não estou falando dessa diversão. É o dia que as pessoas pensam: o final de semana chegou, eu vou descansar, eu vou poder fazer alguma coisa diferente daquela minha rotina semanal. A sexta-feira para nós é importante, e para Deus também a sexta-feira foi muito importante. Ele se mostrou satisfeito, contente, realizado. Aquela sensação: cumpri a minha tarefa, realizei o meu trabalho. Mas a ideia aqui é de desfrutar o caminho, desfrutar o processo, porque viu Deus que era bom. A palavra hebraica é tob, bom, agradável, amável, prazeroso e excelente. Então a ideia de satisfação, de um estado de espírito feliz e próspero, um bem-estar. A declaração parece como uma provação divina da harmonia, da beleza, da funcionalidade do que Ele criou. E é assim que nós devemos sentir. Isto é desfrutar. Porque tem muita gente que cansa, trabalha, cansa e não desfruta o que tem. Eu estava lendo recentemente, ouvindo um audiobook, Os Prazeres de Deus, já fiz menção ele aqui, mas uma das coisas que Deus tem prazer, John Piper escreveu esse livro e diz assim: o prazer de Deus em sua criação, a alegria de Deus em criar e sustentar o universo. Deus sente prazer nisso. Sabe aquelas pequenas realizações tuas? Eu planto a minha horta e quando eu vejo aquela crescendo e produzindo, eu tenho prazer. É quando você plantou a sua roseira e quando você plantou a sua pitaia e você vê aqueles brotos surgindo, eu tenho prazer, você tem prazer nisso. É de você começar um projeto lá na sua casa, dar uma organizada, que está meio bagunçada, depois você vê tudo organizado, você tem prazer. Alguém já disse, quer ver uma coisa simples? Quando você está longe do lixo e você pega o papel e joga, e quando ele cai no lixo, você sente prazer. Agora, quando ele cai, você fica frustrado. É assim, o prazer no caminho, desfrutar o caminho. Curta a vida, seja grato por todos os benefícios de Deus para com a sua vida. Divirta-se mais, olhe mais as coisas, contemple o belo. Saiba que a vida requer mais quintal. Alguns anos atrás, eu passei num aeroporto, acho que foi em São Paulo, e estava lá: a vida requer mais quintal. E eu percebi isso na pandemia, porque eu morava num apartamento. Falei: puxa, eu preciso voltar para uma casa e eu quero ter mais quintal.
porque no quintal eu planto, no quintal eu ando, no quintal eu caminho, no quintal eu curto, eu assento debaixo da árvore, no quintal. Louve a Deus pela capacidade que Ele te deu de adaptar às circunstâncias da vida. Exercite sempre a virtude do contentamento e faça amigo, seja parceiro das pessoas. Curta cada conquista, celebre cada realização. Eu achei interessante que a semana recebi esse vídeo de uma criança que estava celebrando a conquista dela. Vamos ver esse vídeo, se for possível passar? Antônio. Catarina. É isso? Cara, conquistas, celebre. Essa inocência que talvez falta para você e para mim, eu tenho percebido que muita gente que ajunta muito, desfruta pouco. Isso é incrível. Porque de vez em quando a gente está com algumas pessoas de alto poder aquisitivo, que tem fazendas, que tem propriedade, que tem avião, e alguns lugares lindos que essa pessoa tem, mas ela desfruta pouco. Mas eu percebi que gente que tem pouco desfruta muito. Vamos pensar em brinquedos. Agora, todo lugar que vai, tem que comprar um brinquedo para a Alice. Falei, não, chega de brinquedo. E ela vai lá. Então, se tem vários brinquedos, o que vai acontecer com os brinquedos? Ela vai brincar um pouquinho com isso, um pouquinho com aquilo. Acabou e depois está enjoada de todos eles. Agora, quando tem poucos brinquedos, ela vai ficar grudada em alguns. É assim na sua vida. Se você quiser desfrutar, se Deus te deu muito, então aprenda a desfrutar do que Deus te deu. Mas aqui entra o princípio do contentamento. Então, meu amigo, uma vez eu escutei uma pessoa dizendo assim, que ela viajou. Sabe esse grupo de senhoras viúvas, que estão sozinhas e viajam para conhecer alguns lugares? Vão para Gramado, vão para Caldas Novas. Que a Diamante fez esses dias atrás aí. Mas aqui era só mulheres viúvas. E uma contou para outra, filha, meu marido ajuntou. E agora eu estou esparramando. Ô cara, desfrute, meu. Você vai juntar para a mulher esparramar? Ajunte e desfrute junto. Isso foi fato, viu? Então, desfrute e curta junto. Viver empreendedoramente é realizar, é avaliar, é desfrutar. E viver empreendedoramente, em penúltimo lugar, é descansar. Diga para a pessoa que está só, relaxa. Descanse. Alguns não podem falar relaxa, porque o cara já é tão relaxado. Então, cuidado. Talvez ele deveria ouvir realize, mas, meu irmão, descanse mais. E aqui a gente aprende com Deus, Criador e Empreendedor. Olha só o que diz no versículo 2. E havendo Deus terminado o dia 7º a sua obra que fizeram, descansou nesse dia de toda a sua obra. Aqui o verbo hebraico é calar. Ele, terminado, quer dizer realizou. Ele acabou, completou, encerrou. Então o descanso ele vem depois de acabar. Veja que Deus acabou para descansar. Não pode descansar antes de acabar. E a ideia do empreendedor é isso. Acabou, aí descansa. Então o Deus começou e acabou, concluiu e terminou. A acabativa, meu querido irmão, é muito importante na sua vida profissional. Começou, termina, acaba, não deixa pelo meio. É muito importante cumprir o planejado, cumprir a palavra, honrar o compromisso. Sabe que a natureza humana ela foi contaminada pelo vírus do pecado, e este vírus do pecado trouxe em nós uma predisposição incrível para não dar continuidade, para desistir no meio do caminho, para não acabar as coisas. Esses dias passou um videozinho que eu achei interessante da pessoa que tem TDAH. E ele fala, vou ver essa planta, mas cadê a água? Ele vai lá para a cozinha pegar água e vê que a cozinha não, tem que lavar a louça. Ele começa a lavar a louça, mas escuta, será que eu cuidei do jardim, que tem a faca que estava lá no jardim? E ele não começa e não termina nada. A pessoa que tem TDAH tem essa dificuldade, lamento isso. Mas a acabativa é um processo importante na sua história de você depois poder descansar. É aquela ideia talvez também um pouco complicada quando fala na nossa região do cavalo paraguaio, porque essa expressão é utilizada para falar daquelas pessoas que têm uma boa arrancada, mas que não tem consistência na história. Gente que começa bem, mas que não termina as coisas.
Meu irmão, se você quer ser um empreendedor e Deus te chamou para ser a imagem e semelhança dele, comece e termine as coisas. Começa e termina. Quantos não começaram um casamento e não terminaram? Quantos não começaram uma construção e não acabaram? Quantos não idealizaram um projeto profissional e não deram sequência? Quantos começaram um curso e não concluíram? Quantos não começaram um propósito e não chegaram até o fim? A academia, o regime, o esporte, o desafio. A última vez que nós fomos para Israel, foi a terceira vez que eu fui lá, foi muito pesado subir o Monte Sinai. Eu não sei se eu voltando lá de novo eu vou subir o Monte Sinai, que cansa demais. Mas para quem não pôde ainda conhecer, vai, conheça lá. Mas é cansativo. Mas quais são? Seria muito ruim você chegar até certa altura e falar, vou ter que voltar para trás. Comece e termine. Sabe que é muito comum isso no ambiente corporativo, seja no emprego formal ou em pequenas tarefas. No emprego formal é muito engraçado. A pessoa começa a fazer um negócio, alguma coisa, e aí chega o horário de almoçar, ele deixa tudo daquele jeito lá e não conclui. Depois ele vai voltar do almoço, tem que pegar todo o processo. Não é melhor gastar mais uns 5 minutinhos e fazer a conclusão daquilo lá? E por que isso é assim? Então, meu irmão, o descansar, ele é antecedido por acabar. E aí entra a ideia do descansou Deus. Ontem, depois do mutirão, almoçamos gostosamente aqui, um gostoso carreteiro. E deu tempo de ir para casa, tomar um banho, refazer energia, esticar o esqueleto, tirar um cochilo bem pequeno e voltar para a reunião às 2 horas. Como esse descanso é reparador, que pausa maravilhosa. Meu irmão, a vida requer mais pausa, a vida requer mais descanso, repouso, a vida requer mais rede, mais cama e mais desaceleração. Mas antes de descansar, o que você tem que fazer? Acabe. Descanse para continuar depois. Refaça as forças, recompõe a energia. Tem muita gente workaholic. Que é workaholic? É uma patologia de gente que trabalha incansavelmente e pensa que isso é uma coisa virtuosa, e não é. Gente que se gaba, pastor, eu nunca tirei férias na minha vida. Não é assim que o Deus empreendedor ensinou. Depois que ele trabalhou, ele fez uma grande obra, ele pausou, ele descansou. Tem gente que se gaba disso, gente que não para descansar, gente que não dorme. Eu durmo 4 horas por noite. Falei, meu irmão, só azar teu. Eu durmo 8 horas por noite, eu tento dormir, porque para mim é o horário ideal para me recompor. Eu sei que cada um tem a sua biologia, mas você precisa de pausa para descansar. Por isso que muita gente está com burnout, com depressão, com estresse, com ansiedade e outras patologias emocionais que se instalam. Aprendam com Deus Criador. O Shabat é um ensino divino, é uma dádiva de Deus. Ele descansou. O Deus que te criou, que conhece essa estrutura, que sabe que você é pó, que você precisa de pausa, de descanso, de dormir, de férias e de folga, ele descansou. E você precisa descansar. O descanso é terapêutico, um refazimento total. Tanto que na lei de Israel tinha o ano sabático e tinha o ano do jubileu. O ano sabático era de 7 em 7 anos, a terra não era para ser revolvida, devia descansar. E no ano do jubileu, que é de 50 em 50 anos também, então é necessário pausa. Deus criou todas as coisas e Ele nos ensinou que é necessário pausa. Agora, para alguns ficou chique dizer, eu vou tirar o ano sabático. É engraçado, porque tem gente que mal começou a trabalhar e já quer tirar ano sabático. Meu irmão, antes de descansar, acabe, trabalhe. E por fim, viva empreendedoramente, consagre. Diga para a pessoa que está do lado, consagre a sua vida. Olha só o que diz no versículo 13, abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Primeira coisa, são 2 coisas nesse texto, abençoou e consagrou o dia. O que é abençoar? O que Deus fez no dia de sábado? Abençoar o Shabat. Eu queria que você entendesse, não vou entrar nesse aspecto teológico, o princípio, sábado é um dia. Instituir o sábado como dia de descanso é cerimonial. Instituir um dia de repouso, o Shabat, é moral. Entenderam? Por exemplo, para os judeus, eles guardam o Shabat dos judeus é o sábado, o Shabat dos cristãos é o domingo. Então, o princípio moral é ter um descanso. Instituir o dia é cerimonial. Então, esse princípio vale para todas as pessoas do mundo. Para nós, o domingo, o Shabat dos cristãos é um dia diferente dos demais. Não é assim. Hoje é domingo.
Você já percebeu que o dia domingo não é igual a segunda? E nem quarta, e nem sexta. O domingo tem um tchan especial. Por quê? Porque Deus o abençoou. Isso é tão significativo para você, que você experimenta um dia que Deus te deu por descanso, é um dia abençoado. Então eu experimento o domingo como um dia abençoado, é um dia separado para Deus, é um dia de bênção, é um dia de alegria, é um dia de recomeço, é um dia de culto, é um dia de adoração, é um dia que reflete a bênção e o prazer de Deus em tudo que Ele fez e a celebração do perfeito universo que Ele criou. A bênção. E Deus tem o prazer de abençoar você. Ele abençoou o Shabat. Mas não só isso, Ele consagrou. Diz o texto aí, santificou o dia sétimo. A palavra santificar é consagrar, é preparar, é dedicar, é honrar. Santificar significa separar algo. O domingo para nós, o Shabat, o princípio, é um dia de descanso e de comunhão espiritual. É uma lei para mim lembrar de que a vida não se resume a trabalho. A vida tem mais quintal, tem rede. E Deus me ensina isso. Santificar o Shabat significa valorizar o descanso, não físico apenas, mas emocional e espiritual. Um convite à gratidão, à celebração, a contemplar as belezas de Deus. O lembrete para você e para mim que a vida não é só produtividade. O Senhor abençoa e prospera o caminho. Ele abençoa. Dedique a Deus o que você fez. Ele é o chefe. Faça tudo para Ele, faça o seu melhor. Mas lembra-te do dia do sábado para o guardar e santificar. Concluindo, o próprio Jesus da Bíblia é um Jesus empreendedor. E é importante nós jamais nos esquecermos disso. De que na missão que Ele fez, eu tinha aqui, essa era a primeira tela e está lá por último, Deus empreendedor, e aqui de Jesus o empreendedor. O que eu quero chamar a atenção de você é que tem vários personagens na Bíblia que estimulam no empreendimento à imagem e semelhança de Deus. E eu queria fechar com a história de Abraão que saiu, e esta expressão que esse cântico que o Fernandinho canta, diz que você tem que lembrar que Deus tem uma nova história para você, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que foi perdido, eu virei da sua boca, te abençoarei. Eu quero desafiar você a se colocar em pé um pouquinho, todos vocês, mas o meu desafio é para que você viva melhor, que você viva bem nesse ano de 2025. Desengavete os projetos que estão atrofiados. Dá um tchan naquela casa sua lá, que está meio bagunçado. Dá uma organizada naquele guarda-roupa. Dá uma redefinida com seus filhos. Faz uma revisão do seu orçamento. O que dá para fazer mais, melhorar o nosso potencial de conquista? O que dá para fazer com a nossa bicicleta, com o nosso carro? O que dá para fazer, o nosso quintal, para ficar mais alegre? Só junta lá coisas ruins, moscas. Planta flor para vir borboleta lá no seu lugar. Só que borboleta também não é muito bom, porque às vezes ela vem com a lagarta e acaba com a sua horta. Ela tem feito isso lá em casa. Então dosar a borboleta com a lagarta é um problema. Mas meu irmão, desperte por uma vida mais empreendedora. Eu queria desafiar você a consagrar esse ano, a consagrar o seu dia, a equilibrar a sua vida produtiva com o descanso, com a família, com o repouso e com a alegria de poder realizar, de desfrutar o que Deus tem te dado e de acabar as coisas que você começou, de não parar no meio do caminho. É esse o desafio. Vamos cantar essa canção juntos. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei
Recebe, Senhor. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi foi, ouvirei o seu amor, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi foi, ouvirei o seu amor, te abençoarei. Aqueles que nesta manhã foram chamados por Deus para uma vida mais empreendedora, fazendo alguns concertos, eu queria convidar você a vir à frente. Nós vamos orar juntos com você. A gente quer ver as coisas acontecendo e eu quero ver isso na sua vida. E vamos nos espelhar no Pai, que é o Criador. Vamos nos espelhar em Jesus. O ministério dele é de grande inspiração, de realização. Ele avaliou, ele desfrutou, ele curtiu seus discípulos. E ele deixou um legado incrível. 12 homens, 11 precisamente, que depois vai ser declarado sobre eles que eles têm transtornado o mundo. Olha o impacto da vida de Jesus na vida desses 12. Que Deus traga um impacto incrível em você, que o ministério de Jesus te mova, te tire da letargia, mas que você pense para a glória e viver uma vida equilibrada, produtiva, de realização, mas de desfrute, de curtir o que Deus tem te dado e de avaliar constantemente e também de descansar de forma adequada. Pai, eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos que entenderam o teu recado nesta manhã. Nos perdoe. A nossa tendência é ruim, o mal que habita em nós nos leva sempre para o exagero, para a ganância, e não para a ambição, para o trabalho desenfreado, falta de desfrutar tudo que o Senhor tem dado de bom para nós. Nós muitas vezes não descansamos de forma adequada. Pai, nos ajude a harmonizar e aprender com Deus Criador, que se alegrou, viu o que Ele fez, avaliou, viu que era bom, se alegrou, desfrutou. Muito obrigado porque Ele acabou, Ele realizou, concluiu. Pai, tem pessoas aqui que precisam hoje consertar essas coisas de começar e não terminar. No nome de Jesus, que elas tenham esse ímpeto, mesmo que demore um pouco mais, mesmo que extrapole o horário, mas que eles concluam, Pai, e sejam pessoas vistas na sociedade como gente empreendedora que vive bem, porque vive realizando, acabando, desfrutando, avaliando, que vive curtindo, que vive descansando e consagrando. Consagramos a Ti a nossa vida nesse ano, nesse início de ano. Consagramos e abençoamos o nosso Shabat, que seja um dia de descanso, de repouso, mas um dia de culto, um dia de estar na Tua presença. Assim nós oramos, e cada um que aqui se apresenta seja selado por esse espírito de empreendedor, em nome do Senhor Jesus. Amém.